Olá, meus amores, bora prosear um bocadinho? Eu escrevi um texto ontem, eu coloquei o título de A Outra Lá. E é um texto que fala sobre a era complicada que estamos vivendo, onde as pessoas, deixa eu pegar aqui, onde as pessoas vivem de fachada, de aparência, e umas criticando as outras. Comentei de haters, comentei eu tô lendo aqui, haters cadê o termo que eu quero achar aqui? Instabilidade, maturidade emocional, né? Falta inteligência emocional. E falei dessas situações complicadas, que falta traquejo social. Falei sobre inveja e coloquei até um trecho que diz assim, é de um cântico, que fala: nas mãos de quem oferece flores, sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores. E aí eu fiz um paralelo, né? E o que fica para quem oferece todo o outro lado obscuro da história? E pessoas que chamam as outras de a outra lá. Normalmente, pessoas que querem diminuir ou depreciar as outras. E isso vai desde colegas de trabalho, vizinhos, parentes, enfim, pessoas que, por algum motivo, chama a outra de a outra lá. Então, era sobre isso, sobre esses desafetos e dissabores que vemos o tempo todo nas redes sociais. Ainda agora, faz uns 10 minutos que eu vi exatamente esse mesmo trelelê de uma pessoa famosa aí. E então era isso, né? E aí eu até falo, eu coloco assim: sempre que ouço alguém achando que está diminuindo alguém, chamando de a outra lá, fico pensando no que a outra lá tem que tanto incomoda a outra cá, lá e cá. Falar sobre a outra lá diz muito mais, aliás, diz só e apenas da outra cá. A eterna quinta série da imaturidade e despreparo que faz birra e bullying com a outra lá. Nesses casos, eu sempre fico na curiosidade de conhecer a outra lá. Parece que a outra lá tem mais tempero, mais pimenta e mais vida. E era uma reflexão, então, né, caminhava, eu coloquei só alguns trechos aqui, trouxe alguns trechos, mas era nesse ponto de que não tem isso de a outra lá, né? Mas que os desafetos existem, isso é fato, sempre existiu e sempre vai existir entre pessoas, entre relações humanas. Até aí tudo bem. Era uma reflexão. Até que eu recebi uma mensagem de uma colega que disse assim: nossa, que o texto era pesado, que o texto era negativo, e que eu estava me referindo a alguém, né? Uma esposa, uma namorada, enfim, alguém que estava com alguém que já foi do meu passado, tipo assim, um ex. E aí, eu falei: misericórdia, o que é isso, né? E falei para a pessoa: você interpretou tudo errado, porque em momento nenhum eu estou falando de uma pessoa em específico, e menos ainda sobre
alguém no sentido de uma amante ou qualquer pessoa nesse sentido. E aí eu trago outra reflexão, né? Rede social é uma coisa que é aberta, todo mundo coloca suas questões, seus pontos de vista, suas reflexões, e não raras vezes dá exatamente nisso, né? A pessoa escreve ou faz um vídeo, enfim, e em cima de uma reflexão ampla, e uma outra pessoa ou várias outras pessoas, sabe-se lá Deus, né, lê e interpreta de uma maneira que não tem absolutamente nada a ver com o propósito de quem escreveu, enfim. E eu fico me perguntando, como assim, né? E a questão é, há pessoas que são pessoas de um assunto só. Então, por exemplo, há quem fale, escreva, viva sobre, por exemplo, cachorro. E a vida dela vai girar em torno de cachorro. Você entra nas páginas das redes sociais dela, ou você senta, né, para tomar um café, e pode ter certeza que dali vai sair o assunto cachorro. A outra, ela se dedica à moda, como profissão ou como hobby, ou enfim. E pode ter certeza que você vai sentar para um café e o assunto moda vai surgir. Há pessoas que vão falar sobre literatura e tão somente sobre literatura. Como se fosse possível tão somente sobre literatura, porque literatura é um mundo, né? O outro vai falar exclusivamente de filhos, ou de netos, ou de marido, ou de profissão, ou de viagens, ou de vinhos, ou de astrologia. E tá tudo certo, tá tudo bem. E há pessoas que são pessoas de assuntos mais plurais. Então ela vai falar, você vai sentar para tomar um café, ou você vai olhar nas redes sociais, e ela vai falar de tudo e mais um pouco. Essa pessoa sou eu. Quem entra nas minhas redes sociais, na minha página pessoal, que eu tenho 3. Eu tenho uma que eu foco, né, pro direito, ainda enquanto estudante de direito. Tem a outra como especialista em relacionamento. E tem a minha pessoal. Na minha pessoal, gente, vai ter textos de reflexão sobre tudo e mais alguma coisa, até sobre o vento. Vai ter falando sobre sarau, eu vou estar dançando, eu vou estar tentando cantar, porque eu não canto nada, mas me divirto assim mesmo. Vai ter tudo e mais alguma coisa. Ontem eu fiz uma reflexão também sobre empresas e mercado de trabalho, sobre relacionamento, sobre... Gente, tem sobre tudo que vocês possam imaginar. Sobre divórcio, sobre sexualidade, sobre etarismo. Eu tô olhando aqui pro computador, por isso que eu tô olhando para cá. Sobre etarismo, sobre leitura, sobre tudo, gente. Sobre mentoria, sobre convivência, amnésia seletiva, sobre tudo. Síndrome da carteirada, sexualidade, né? Sobre amizade, sobre direito, inclusive, tem aqui também. Tudo. Mas, ainda assim, sempre tem quem olhe
e leve para algum lado. Eu ia dizer lado pessoal, mas fica a pergunta, pessoal de quem, né? E eu fico me perguntando, se eu escrevo sobre ex-marido ou ex-ficante, ex-namorado, ex-amante, ex-marido, qualquer ex aí, há quem ache, sempre tem. Eu não tô falando hipoteticamente, não tô falando fato. Que eu estou falando ou jogando em direta para o meu ex, como se eu só tivesse tido um ex na vida. Se eu falo de sogra, vão achar, sempre acham, e eu já recebi mensagens assim, que eu estou falando da minha sogra. Se eu falo bem, é porque estou lamentando que não estava, enfim, se bem que a sogra já faleceu. Se eu falo mal, é porque, se fala bem é porque fala bem, se fala mal é porque fala mal, mas se fala de sogra, as pessoas falam, está falando da sogra dela. Se fala de filhos, é porque é do meu filho. Se falo de cachorro, é do meu cachorro. Se eu falo de, sei lá, qualquer coisa, gente, qualquer coisa, sempre tem alguém que vai achar que eu estou falando da minha vida. Se eu falo que tem que viver, ou que deve viver, ou que pode viver uma vida assim bem porra louca, falam que eu tô falando de mim. Se eu falo que de repente é legal, pode ser interessante viver uma vida mais caseira, eu já recebi mensagem assim, mas você é tão nova, vai curtir a vida, mas peraí, do que você está falando? Não, você escreveu lá, você fez um vídeo, mas eu não estou falando da minha vida, né? Se eu falo, gente, qualquer coisa, eu recebo mensagem mas por quê, né? Então, que fique claro, eu tô aqui para esclarecer, em momento nenhum, quando é sobre a minha vida, eu sempre falo, gente, tá acontecendo isso na minha vida, quando eu trago para cá, né? Quando eu quero compartilhar. Está acontecendo isso na minha vida, aconteceu isso, eu estou triste, eu estou chateada, eu estou feliz, estou muito alegre, estou, né, alegre, feliz, saltitante, ou estou triste, estou incomodada com tal coisa, eu sempre trago. Se eu não falo que é sobre a minha vida, é porque eu estou fazendo reflexões genéricas. Então é muito chato, é muito desagradável, é muito isso aí tudo, ter que dizer assim, melhor escolher as palavras, dizer assim, olha, você está me interpretando errado. De novo você está me interpretando errado. Mas, por outro lado, e por outro lado, sempre não, né? Não vou generalizar. Mas 99,99% das vezes, as pessoas vêm me dizer coisas que não tinha absolutamente nada a ver, mas me trazem essas questões como muda o olhar, muda seu modo de ver, de enxergar as coisas, deixa o outro viver, vai viver também. A outra parte, seja lá sobre o que for, está feliz, vai você também.
Oi? Então, é tudo muito doido, gente. As pessoas precisam entender que quando a gente fala de uma coisa, não necessariamente a gente está falando que aquela coisa, aquela reflexão é sobre mim. É sobre nós, das pessoas que escrevem. Eu tenho 3 livros em coautoria. Em nenhum deles, aliás, tem um que eu cito algumas coisas. Mas o que eu trago de base ali não é sobre a minha vida. Eu vou contar, não é uma autobiografia. Então, e por outro lado, outro dia, né, olhando pelo lado como sexóloga, me perguntaram, então é assim? Na verdade, assim, eu escuto muito algumas questões do tipo. Já passei por algumas experiências assim. Nossa, conheço pessoa, nananã. E aí a pessoa de repente vira para mim e fala assim: nossa, mas por você ser sexóloga, eu imaginava que você tivesse outro comportamento. Como assim outro comportamento? Não, eu achei que, né, que você topasse tudo. Você é sexóloga, você tem a mente aberta. Querido amor da minha vida, não confunda a minha profissão com a minha vida pessoal. Né? O meu lado profissional com a minha vida pessoal. Meu lado profissional, na minha profissão, eu posso falar, explicar, defender com tudo. Falar, é assim, isso é certo, ou isso não tem nada de errado, ou isso é normal, isso é natural. E sim, é isso. Porém, eu não sou obrigada, ainda que eu tenha dito que aquilo é normal, que é natural, que tá tudo certo, que pode ser né? Que pode ser muito legal, enfim. Isso não quer dizer que eu tenha que necessariamente trazer aquela situação, aquele elemento, enfim, para a minha vida pessoal. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é porque eu falo eu escrevo poesia. Publico poucas, mas eu escrevo muito. Outro dia eu escrevi 10 poesias em uma tarde, metade de uma tarde. E quando eu fui lendo, eu compartilhei com uma amiga, a gente riu muito, porque eram coisas, uma não tinha nada a ver com a outra, uma poesia não tinha nada a ver com a outra. E a pergunta era, mas de onde você tirou isso? E eu falava, sei lá, eu escutei uma história. Eu li um livro, eu li em um livro. Eu vi essa palavra e a partir da palavra eu desenvolvi um texto, um poema, uma poesia. Mas você passou por isso? Não. Então, é muito desagradável, de fato, quando a pessoa vem me dar conselhos, me colocando na posição de vítima. Eu fiz um teste, depois eu até vou postar. Esses testes 360, né? Eu fiz por conta da mentoria que eu tô fazendo. Eu sou mentorada. E deu assim, 2 extremos. Um é que eu sou hiperracional. E o outro é que
a questão de ser vítima, o vitimismo, foi a última categoria com a nota mais baixa. E aí a mentora, né, veio discutir o resultado do teste comigo. Eu falei exatamente isso, certíssimo, é o raio-x. Porque falou em vítima, eu fico furiosa. Né, eu como vítima, tipo, ai, não deu certo, ai, que dó de mim. Ai, meu Deus, mas também com todo mundo dá certo, comigo não dá, com todo mundo funciona, comigo não, por que eu, ó céus, ó mar, ó Deus, né, por que comigo? Então, eu não sou assim, nunca fui, e se Deus quiser, amém, nunca serei. Mas, e aí eu fico muito chateada quando as pessoas vêm me dar conselhos, como se eu estivesse sofrendo por algo que eu nem disse nada sobre a minha vida, ou nem passou pela minha cabeça aquela situação. Então, é muito ruim quando a pessoa te coloca como vítima de alguma situação e vem te consolar. E aí você pensa, tá me consolando de algo do que é mesmo, né? É uma situação desconfortável, desconcertante. Então, por fim, é isso. E que fique muito claro, nem faz parte do meu perfil. Misericórdia. E é sinal de que bastava ler, gente. Só ler. Só ler para entender que eu estava falando justamente que é muito desagradável, é muito deselegante, é muito depreciativo alguém chamar uma pessoa de a outra lá, né? Se referir a alguém da seguinte maneira, a outra lá. E no final das contas, eu saí como estou sofrendo, escreveu sobre a outra lá, porque está sofrendo por conta da outra lá. Gente, que outra lá? Que outra lá? E no final, eu até escrevo, já li, vou repetir, a última frase do texto foi: nesses casos de a outra lá, eu sempre fico na curiosidade de conhecer a outra lá. A outra lá parece ter mais tempero, mais pimenta e mais vida. E se eu estivesse me referindo a outra lá, de alguma outra lá que passou pela minha vida, né? Eu ia dizer que eu tenho curiosidade mesmo na outra lá, que tem mais tempero, mais pimenta e mais vida? Ah, pelo amor, gente, pelo amor de Deus. A outra lá, aliás, assim, quando alguém diz a outra lá, a outra lá e tem a outra cá. Quando a outra cá diz a outra lá, sempre bate aquela, sabe, aquela dorzinha assim de cotovelo. E a outra lá, sabe o que é? As pessoas estão muito acostumadas e aí não, sabe, fica na bolha, não sai da caixinha, de escutar que a outra, tem até um livro muito bom, por sinal, mas que chama A Outra, e acho que é da Miriam Goldenberg, se eu não estou enganada com o nome da autora. E a outra, o livro A Outra, é sim sobre amante, mas
Em que momento eu falei de amante aqui? Em que momento eu falei da outra lá, a outra lá que está com alguém que eu me relacionei? Sinal de que tá faltando ler, interpretar e ampliar os horizontes. É sobre isso. É só sobre isso. Fica a dica. A gente precisa ampliar os horizontes. A gente não pode se ater a um título. Porque quando a gente se atém a um título, e que é um título de senso comum, e a gente dá a opinião do todo pela parte, vai dar nisso. Para não falar outra coisa, vai dar nisso. Então, é sobre isso que a gente precisa pensar. Ampliar o olhar. Ampliar os horizontes para ter uma outra visão de mundo e sair da mesmice, sabe? Aquela coisinha pequena. É sobre isso. É sobre isso. Beijo pra vocês. E não sejam a pessoa que fala a outra lá quando tem, sabe o quê? Ó, dói, né? Dor de cotovelo. Mas a outra lá, nem sempre, gente, é sobre a amante. Não é? Bora ler? Bora ler? Ampliar os horizontes. Ter outra visão que não a visão massificada, né? Tem que sair da caixinha, sair da bolha, estourar a bolha, ou vai ficar sempre no mesmo, mais do mesmo. E quando a gente tem mais do mesmo, não expande. Não expande. Passa a ser aquela pessoa de um assunto só. Eu não gosto. Se vocês gostam, se serve, tudo bem. Eu não gosto de ser uma pessoa de um assunto só. Será que é porque eu sou geminiana? Dizem que sim. Sei. Não sei porque desde sempre, desde a vida inteira, eu sou assim. Faço tudo junto e misturado. E ao mesmo tempo que eu estou falando sobre um assunto jurídico, dali 5 minutos eu encontro outro ali no corredor. E aí eu vou falar sobre gastronomia. Daqui a pouco eu entro no elevador, eu estou falando sobre neurociência. Daqui a pouco eu atravesso a rua, vou comprar um biscoito ali. E aí eu vou falar sobre as guerras que estão acontecendo no mundo e por aí vai. E nisso, às vezes, leva 20 minutos. Eu encontrei 5 pessoas diferentes e eu falei 5 assuntos diferentes. E é aquela coisa que você não sabe nem como começou aquela conversa com aquela pessoa. Essa sou eu. Então, e a coisa que eu mais fico furiosa da vida é quando alguém me coloca na posição de vítima quando nem tem nada a ver, sabe? Tipo, fontes da minha cabeça. Então, alto lá, né? Alto lá. Tem gente que precisa de focar. É isso. Tem gente que só consegue focar em uma coisa por vez. Outros conseguem ampliar 1000 coisas ao mesmo tempo. E tá tudo certo. A gente só não pode pegar o todo pela parte, ou a parte pelo todo, a depender, e achar que
o outro está falando aquilo que não falou. Tá escrito. Tá escrito, gente. Triste isso, né? Gosto disso não. Gosto disso não.